convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo 137. Antes de tudo, eu quero também cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, com uma boa noite também. E eu desejo que Deus possa, nessa ocasião de celebração da Santa Ceia, de adoração ao nome dEle, que Ele possa visitar os nossos corações com renovação e com fortalecimento para a nossa fé, que a gente necessita todos os dias para que possamos continuar caminhando com o Senhor. A palavra dessa noite é uma palavra de ânimo, é uma palavra para aqueles que talvez pensaram em desistir, ou estejam pensando, ou estejam num caminho de fraqueza espiritual, precisando de fortalecimento e de renovo para o coração. Salmo 137, versículos 1 a versículo 9, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos lá de Sião. E os judeus respondiam para eles: como, porém, poderíamos entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Até aqui, irmãos, vamos orar, amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse Salmo 137. A gente vai tirar desse Salmo algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual nessa noite, amém? Senhor, nós te adoramos e louvamos ao teu nome, e mais uma vez nos colocamos na tua presença e pedimos que o teu Espírito venha direcionar a ministração da tua palavra, que essa palavra alcance cada vida, que ela entre nos nossos corações, trazendo renovação, trazendo um reavivamento do nosso ânimo e do nosso desejo de estarmos servindo ao Senhor. Não permita que sejamos dominados por emoções, por sentimentos ou por circunstâncias que nos afastem da vontade e do propósito do Senhor. Desfaz todos os laços de Satanás que tentam amarrar a nossa alegria, o nosso desejo de estarmos na tua presença, de buscarmos ao Senhor a cada dia. Nos ajuda a prosseguirmos mesmo nas nossas fraquezas. Sabemos que a tua graça é a nossa força. Então, ser com cada pessoa, com cada irmão que está aqui na tua casa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar no seu lugar, meu amado. É importante a gente entender as circunstâncias que levaram o salmista a escrever esses versículos que nós acabamos de ler. Esses versículos foram escritos numa época em que os judeus estavam fora da sua terra. Contra a vontade deles, eles foram tirados de Jerusalém. Nabucodonosor, que era um dos homens mais poderosos daquele tempo, o rei da Babilônia, invade Jerusalém. E os judeus, eles são arrancados da sua terra natal, das suas casas, do lugar onde eles gostavam de viver. Muitos foram tirados das suas famílias. Isso aconteceu no ano 586 antes do nascimento de Cristo. E Deus permitiu que aquilo acontecesse porque o próprio povo de Deus, naquela ocasião, estava numa condição espiritual de declínio. Muitos não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. Muitos espiritualmente estavam adormecidos. Muitos estavam conformados com a situação de frieza espiritual que existia naqueles dias. E Deus
como uma forma de fazer com que seu povo acorde, Deus permite que Nabucodonosor invada Jerusalém e saqueie tudo que aquele povo tem, os seus bens, que ele destrua as suas casas e os leve como cativos para a Babilônia. E aqueles judeus que são levados para a Babilônia, eles são tomados de uma tristeza profunda. E é por isso que naquele momento de dor, de perda, muitos literalmente perderam filhos, esposas, famílias, casas. Muitos viram a ruína chegar às suas vidas. E ali, às margens dos rios da Babilônia, provavelmente o rio Tigre e o Eufrates, esses judeus estão ali lamentando aquela situação. Eles olham para a Babilônia, eles veem a prosperidade dos seus inimigos, mas eles estão ali às margens daquela cidade, sob o domínio dos seus inimigos, lamentando a situação em que se encontravam. Estavam fora da sua pátria, numa terra estranha, onde não desejavam estar, e ali eles fazem aquelas lamentações de tristeza. Durante cerca de 70 anos, esse povo permaneceu nessa situação, fora da sua pátria, exilado. Nos tempos da ditadura que houve no Brasil, muitos foram tirados aqui do nosso país. Muitos sofreram no exílio. O exílio fazia com que muitos tivessem saudade de suas casas, de suas famílias, de sua cidade, do seu bairro, do seu lar. Esse era o mesmo sentimento que existia no coração daquele povo. Era muito fácil para muitos daqueles judeus estarem cantando em Sião. Era muito fácil para muitos deles estarem adorando em Jerusalém. Mas ali, às margens do rio da Babilônia, muitos não conseguiam mais adorar. Eles se assentavam, eles choravam, diz o texto que nós acabamos de ler. Muitos estavam espiritualmente abalados e secos no seu relacionamento com Deus. A espiritualidade estava irremediavelmente ali abatida. E Deus, permitindo toda essa circunstância, Ele trabalhava de maneira tal, mesmo nessas circunstâncias da vida do seu povo, para que aquele povo pudesse aprender as grandes e mais profundas lições espirituais que Deus concede àqueles que passam pelo deserto, àqueles que passam por tribulações e dificuldades na vida humana aqui na face da terra. Irmãos, muitos, conforme nós acabamos de ler nesse texto, no Salmo 137, muitos estavam pensando em desistir de adorar. Em vez de usarem as suas harpas e cantarem louvores ao Senhor, o texto diz, no versículo 2, que eles haviam pendurado as suas harpas. A harpa é um instrumento de adoração, e nas mãos de um adorador, ela é um instrumento de louvor e de engrandecimento do nome de Deus. E muitos estavam fora do seu propósito de adoração, fora da sua missão de adorador. Muitos estavam ali pendurando as suas harpas. Muitos deixaram de usar os seus instrumentos de adoração. E nós aprendemos uma coisa muito importante: precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes na hora da adversidade, muitos são tentados a se afastar do propósito que Deus tem para as suas vidas. Muitos são tentados a ceder ao desânimo, à tristeza, ao abatimento de espírito. E muitos desses judeus cederam às situações difíceis da vida que estavam enfrentando naquele momento. Irmãos, muitos literalmente haviam desistido de adorar nesses tempos de dificuldade que estavam vivendo. Nós, quando lemos esse texto, podemos tirar dele algumas observações importantes para nós nessa noite. Primeira coisa que eu queria observar nesse texto é que muitos podem ser tentados a desistir da adoração, de uma vida de alegria na presença de Deus, de comunhão com o Senhor, por causa de lembranças amargas. O
texto fala dessas lembranças. Eles estavam às margens dos rios da Babilônia, um lugar onde eles não gostariam de estar, pisando num chão que não queriam pisar. Foram levados para aquele lugar contra a vontade deles não foi respeitada. Eles foram levados, conforme diz o versículo 3, como cativos, e haviam pendurado as suas harpas, e essa tristeza, essas lembranças amargas, elas produzem crises no coração daquele povo. Lembranças amargas podem produzir grandes crises espirituais na vida de um crente. E uma crise que nós encontramos aqui, presente na vida desse povo, é o que a gente vai chamar da crise da desinstalação. Eles estavam num lugar onde não desejavam estar. Muitas vezes nós estamos em situações onde nós não desejamos estar. Estamos passando por momentos que nós não desejaríamos passar. Muitos estejam vivendo situações assim. Talvez crises que você talvez não desejasse que chegasse à sua vida. E você está passando por esses vendavais, por esses momentos. Muitas vezes você está num lugar onde não desejaria estar. Mas talvez Deus esteja permitindo isso por algum motivo, porque Ele tem alguma coisa para nos ensinar. Ele tem alguma lição a nos ensinar nessas circunstâncias. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que em situações assim, se você confiar na graça do Senhor, você não vai ser abatido por essas circunstâncias. Você vai aprender alguma coisa com Deus, e você vai dar a volta por cima com a graça de Deus. Amém? Essas lembranças ruins geravam também uma crise de apatia. Eles se assentavam. O que é apatia? Apatia é um sentimento de desânimo profundo. É a morte da esperança. É quando uma pessoa passivamente aceita a sua derrota. Ela perde a vontade de reagir, de lutar. É quando alguém se entrega a um sentimento de fracasso. É quando uma pessoa vê o caos como algo natural. E Deus não deseja que nós nos entreguemos a sentimentos como estes. Deus não quer que sejamos crentes apáticos, crentes que se entregam a uma situação e que acham que essa situação já teve um desfecho. Deus, Ele tem o poder de mudar circunstâncias. Aqueles israelitas, eles deveriam estar assentados ali, às margens dos rios da Babilônia, para traçarem estratégias de vitória, para clamarem por Deus, para se fortalecerem no Senhor. Mas muitos deles se entregaram a essa sensação de fracasso. Não se entregue ao fracasso. Diga para seu irmão, não se entregue a essas circunstâncias difíceis que estão sobre a sua vida. Não se entregue a uma sensação de derrota. Muitas vezes o crente está em profunda apatia quando ele não tem mais sonhos para sonhar, ou uma esperança na qual esperar. Não aceite em nome de Jesus o domínio da apatia, a morte da esperança ou a soberania do fracasso sobre a sua vida. Reaja, diga comigo, reaja. Diga para seu irmão, reaja. Amém? Busque uma renovação do seu ânimo nessa noite. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos, eles são apresentados como águias que, quando estão ficando cansadas, mesmo assim a graça de Deus os faz voar em altas e elevadas nuvens. Quando você confia no Senhor, a sua força será renovada. Seja renovado dessa noite em nome de Jesus. Amém? Aquelas lembranças amargas, em terceiro lugar, os faziam ter uma crise de nostalgia. O texto diz que eles se lembravam constantemente de Sião, se lembravam constantemente de Jerusalém. Nostalgia é um estado de profunda tristeza causado pela falta de algo. É a sensação de saudade. É a sensação de saudade pela lembrança de um momento vivido. O povo de Deus tinha saudade dos tempos em que eles viviam com prosperidade em Jerusalém.
Eles se lembravam de Sião. Talvez você esteja se lembrando de momentos que foram bons na sua vida. Às vezes em tribulações, muitos se lembram de momentos que foram melhores. Mas, irmãos, nós não podemos ser sustentados por saudosismos. Nós não somos sustentados pelas coisas que aconteceram no passado. O que nos sustenta no aqui e agora é a graça de Deus a cada dia se renovando na nossa vida. Daniel também havia sido levado para a Babilônia. Mas a Babilônia não azedou a espiritualidade de Daniel. A Babilônia não afetou a relação que Daniel tinha com Deus. Ele não foi transformado por aquele lugar. Ao contrário, ele influenciava aquele lugar com a luz da graça de Deus que emanava através da sua vida. Não eram as circunstâncias geográficas que limitavam a espiritualidade de Daniel naquele lugar. Não devem ser as dificuldades que vão limitar o alcance e o poder que a igreja tem aqui na face da terra. Não serão as perseguições que irão diminuir a influência e o poder espiritual que o povo de Deus tem aqui na face da terra. Não são as provações que devem limitar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, o seu ânimo, a sua comunhão com Ele. Assim como Daniel não foi limitado pelas circunstâncias que viveu na Babilônia, você também foi chamado para ser ilimitado através da graça de Deus que está sobre a sua vida. Você foi chamado por Deus para brilhar, mesmo numa terra estranha, mesmo em circunstâncias difíceis. Você é a luz de Deus. Amém? Mas esses israelitas aqui, do Salmo 137, deixaram que a nostalgia os dominasse. E eles se transformaram em pessoas amargas, pessoas que viviam do passado. E deixavam de experimentar as grandes e maravilhosas coisas que Deus poderia fazer no presente. Viva o seu presente, meu querido. Viva o seu presente com a graça de Deus. As coisas que já passaram ficaram para trás. E eis que tudo Deus está fazendo de uma maneira nova, através da graça dEle, que opera sobre a vida da igreja, que opera dentro do seu coração. Não desanime, não deixe de cantar na crise, não negue a sua fé, não renuncie. A graça de Deus está dentro de você. Se fortaleça em Jesus Cristo nessa noite. Amém? Segundo lugar, muitos desistem de adorar e de cantar por causa da falta de perdão. Se você observou bem os versículos que nós lemos aqui no capítulo 137, você vai observar que esses judeus não conseguiam perdoar os seus inimigos. Eles ficavam rogando pragas. As palavras de muitos deles eram palavras vingativas, palavras de violência. Desejavam a retaliação, desejavam a vingança, estavam revoltados, cheios de ódio, cheios de amargura, desejavam o mal aos seus opressores, queriam pagar o mal que tinham recebido com mal contra os seus opressores. E eles viviam dessa maneira uma falsa espiritualidade. Quem era esse povo que estava ali? Era o povo da aliança, o povo que tinha uma chamada, um povo que tinha uma religiosidade forte, um povo que tinha um sistema doutrinário consistente. Eles tinham a lei de Moisés, um povo que conhecia na sua própria história, as intervenções milagrosas e sobrenaturais que Deus havia feito no deserto. Mas aquela religiosidade não estava lhes ajudando naquele momento a cantar em meio à crise. Aliás, irmãos, a religiosidade não nos ajuda a vencer, não nos ajuda a avançar, não nos ajuda a contornar. Não é o fato de termos muitos e muitos anos numa igreja que irá nos ajudar nas crises. Não é o fato de conhecermos uma profunda teologia. Não é o fato de conhecermos todas as doutrinas da vida cristã que irá nos ajudar nas crises que nós atravessamos. O que nos ajuda é o conhecimento de Deus. Jó
conhecia a doutrina, ele conhecia a teoria acerca de Deus, ele conhecia muitas informações sobre Deus, mas depois de toda aquela crise ele declara: agora eu te conheço não só de ouvir falar. Jó passou a conhecer Deus de uma maneira diferente através daquelas circunstâncias. Irmãos, a falta de perdão é uma pedra de tropeço. A falta de perdão aprisiona muitas pessoas ao passado. A falta de perdão faz com que muitas pessoas fiquem presas aos momentos de dor, fiquem presas aos sentimentos de amargura. Nesta noite Deus lhe chama para uma experiência de libertação, e essa libertação pode ser experimentada pelo perdão. Jesus, quando estava na cruz, ele nos ensina o poder do perdão. Quando estava ali sendo humilhado pelos seus opressores, ele declara: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não era limitado pelas amarguras, pela incapacidade de perdoar. Ele liberava o perdão até mesmo em circunstâncias extremas, para nos ensinar que o perdão tem o poder de nos restaurar. Amém? O perdão, diga para seu irmão, tem o poder de lhe restaurar. O perdão tem o poder de fechar feridas que estão sangrando. O perdão tem o poder de curar, de cicatrizar, de consertar a nossa relação espiritual com o Senhor. Nós falamos até agora sobre quais eram os motivos que os levavam a desejar não adorar a Deus, a estarem se sentindo fracos, mas eles tinham motivos também para adorar a Deus naquelas circunstâncias. E o que eu percebo, irmãos, é que mesmo em qualquer crise que você esteja passando, em toda e qualquer crise, você sempre vai encontrar motivos para adorar, mais motivos para adorar do que para desistir. Se você olhar esse texto, você vai ver que eles estavam às margens do rio da Babilônia, não estavam na casa, na terra deles, na pátria deles, mas estavam às margens de um rio, um lugar fértil, um lugar cheio de fervor, de fartura, onde o que se plantava vingava, crescia, florescia. Eles não estavam num deserto sem água, passando por fome, passando pela falta de água, pela escassez completa. A vida não era tão dura assim como muitos estavam profetizando. Muitas vezes, irmãos, existem crentes que murmuram tanto por causa das dificuldades, mas se você parar para pensar um pouquinho, a sua dificuldade talvez não seja tão grande como aquela que Jesus enfrentou na cruz, como aquela que Daniel enfrentou ali na cova dos leões, como aquela que os apóstolos enfrentaram, muitos deles nos momentos em que eram martirizados e a vida deles era ceifada por causa da fé. Mas muitas vezes, muitos crentes estão murmurando. Esses judeus estavam às margens dos rios da Babilônia. Os recursos não tinham se esgotado. Eles tinham água, tinham vida, tinham sobrevivência, tinham Deus, tinham a graça de Deus, tinham a lei de Deus, tinham as promessas do Senhor. Então eles tinham motivos para continuar adorando ao Senhor. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo fora da terra, eles tinham motivos para continuar adorando e louvando ao nome do Senhor. Adore esse Deus, mesmo nessas circunstâncias em que você se encontra nessa noite. Amém? Eles tinham sombra para o descanso. Ali, naquele lugar, haviam sombras, haviam plantas. E muitas vezes, irmãos, o que Deus quer que a gente faça quando nós estamos passando por tribulações é que a gente aprenda a olhar ao nosso redor. Aprenda a olhar ao seu redor. Ah, pastor, estou passando por tal luta. Olhe ao seu redor, e quando você fizer isso, você vai perceber que existem muitas coisas a seu favor. Deus está ao seu redor e Ele está ao seu favor. Amém? Mas se você olhar de uma maneira negativa, você também vai encontrar muitas coisas negativas ao seu redor. Você vai encontrar pessoas negativas, você vai encontrar circunstâncias, muralhas, obstáculos, a crise. Mas se você olhar com o olhar da fé ao seu derredor, você vai perceber que Deus está ali ao seu lado.
e Ele vai lhe sustentar. Lá no Salmo, lá no livro de Isaías, capítulo 54:1, ele diz assim: canta alegremente, ó estéril. Talvez você esteja se sentindo estéril, sem ver os frutos da sua fé nesse momento. Cante alegremente mesmo nessas circunstâncias, que Deus vai mudar a sua sorte. Amém, meu irmão? Muitos homens de Deus passaram por circunstâncias difíceis sem murmurar. Jesus, lá no livro de Marcos, capítulo 14, mesmo passando por um momento de muita dificuldade, ele reúne os discípulos e canta um hino na celebração da ceia. A hora era dramática, era o momento de entregar o seu corpo, de derramar o seu sangue, de enfrentar a traição, de viver a ausência das amizades, de ser escarnecido, de ser espancado. Mas ele reúne os seus discípulos e adora ao Pai. É assim que Deus deseja que vivamos também nessa noite, amém? Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, estavam vivendo momentos difíceis, mas mesmo em algemas, eles adoram ao Senhor, eles cantam ao Senhor, e Deus intervém naquelas circunstâncias. Meu querido, é tempo de adoração, não é tempo de murmuração, amém? É tempo de adoração, é tempo de louvar a Deus. Estamos em tempos de crise, muitos estão em tempos de aflição, mas nesses tempos difíceis, Deus chamou um povo aqui na face da terra. Deus chama a sua igreja para que o adoremos em espírito e em verdade, para que vençamos as nossas crises, para que permaneçamos firmes no seu propósito e na sua graça, adorando ao seu nome, amém? E eu tenho certeza absoluta que fazendo isso nós vamos atravessar todas as circunstâncias difíceis e vamos chegar até o fim. E eu quero terminar essa palavra convidando você para fazer alguns exercícios espirituais. Exercite em sua memória lembranças positivas daquilo que Deus tem feito na sua vida, daquilo que Ele fez, das promessas que Ele lhe deu, das experiências que você já teve com Ele, em vez de alimentar pensamentos negativos ou palavras negativas que não nos ajudam a avançar. Muitas vezes nós não avançamos porque estamos fortalecendo o nosso lado negativo, a nossa carne. A nossa carne, quando eu falo de carne, eu estou falando de uma natureza influenciada pelo pecado. A nossa carne é tendenciosa, ela é negativa, ela tenta nos afastar do propósito de Deus. Reaja contra essa carne tendenciosa para pecar, alimentando a sua mente com lembranças positivas daquilo que Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza que Ele fará coisas grandes e maiores. Amém? Maiores até do que aquilo que você está pedindo. A última palavra, meu querido, não esqueça.